Aleluias. Meus irmãos, graça e paz. Eu queria que diminuir um pouquinho o retorno, está muito alto aqui. Oi, ei. Coisa boa, irmãos, estamos aqui nessa noite de hoje, mais uma vez juntos, para aprendermos acerca do nosso Deus, da palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando Gálatas e estaremos dando continuidade essa noite a essa carta. Eu gostaria que você nesse momento abrisse a sua Bíblia aí, em Gálatas capítulo 3. Nós iremos ver um pouco desse capítulo. Eu ainda estou me recuperando de uma virose que eu peguei faz mais ou menos uns 10 dias. Então eu vou estar falando aqui mansinho, devagarzinho, para não faltar o fôlego, né? Para poder assim concluir aquilo que eu vim fazer. Então vamos estar observando esse capítulo 3. Eu quero pedir para vocês acompanharem comigo a leitura desse texto. Gálatas capítulo 3. Eu quero ler com vocês os versículos finais desse capítulo. Se encontra nos versículos 23 em diante. Capítulo 3, versículos 23 em diante. Vamos lá? Isso. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu quero orar com você nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, eu quero nesse momento, mais uma vez, entrar em Tua presença através da oração. Eu quero nessa noite te pedir, Deus, que o Senhor nos conduza ao centro da Tua vontade, que o Senhor nos dê capacidade de compreendermos, de entendermos aquilo que o Senhor almeja falar aos nossos corações nessa noite de hoje. Nos traz compreensão, que essa mensagem gere edificação, conhecimento, para que haja crescimento diante de Ti. Assim nós choramos, grato por estarmos nesse ambiente, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu preciso recapitular o que nós estamos estudando, para você entender todo o contexto dessa carta. Motivo maior que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta aos Gálatas foi pelo fato, como eu tenho já explicado quinta após quinta, que o motivo maior foi pelo fato dos judeus que se encontravam convertidos dentro dessa congregação. Eles começaram a deturpar a mensagem que Paulo tinha pregado. Eles começaram a ensinar para os judeus daquela localidade que eles deveriam ser salvos não apenas por meio da fé, mas mediante também a observação dos rudimentos
da lei. Por isso é que Gálatas é uma carta onde Paulo ele vai literalmente detonar a lei. Ele vai constantemente refutar o argumento da lei. Parece inofensivo, mas não é. Todas as vezes que alguém coloca uma segunda observação para alguém ser salvo, o sacrifício de Cristo ele deixa de ser 100% eficaz e ele passa a ser um sacrifício, porém não 100% eficaz. Existe eu até considero nossos irmãos, existe uma igreja no Brasil que eles pegam-se muito a questão do sábado. E não é todos, eu conheço algumas pessoas de lá, inclusive existem bons teólogos a nível Brasil, mas a maioria dos seus membros, eles olham para quem não guarda o sábado com um olhar negativo. Em qual sentido? Se você é crente, mas não guarda o sábado, será que você é salvo mesmo? Então, essa salvação já não é simplesmente mediante fé. Ela é fé mais alguma coisa, que é justamente o problema que Paulo enfrentou aqui nessa igreja. Paulo pregou uma mensagem, e a mensagem de Paulo era de fato uma mensagem baseada na fé em Jesus. Porém, esses judeus, eles chegam aqui e eles desfazem o que Paulo tinha pregado, e eles dizem, vocês precisam obedecer a lei que Moisés implantou, a lei mosaica, os rudimentos, a lei cerimonial. Se vocês não fizerem isso, vocês não serão salvos. Então, esse povo começou a ficar em dúvida acerca daquilo que Paulo tinha pregado, e agora chega esses judeus convertidos ao cristianismo, e começa agora a introduzir um segundo elemento. A fé não é suficiente, tem que ter esse elemento. E esse povo, infelizmente, acabou indo. Como eu observei com vocês semana passada, aqui, quinta-feira passada, e eu mostrei para vocês, fez 15 dias hoje, né? 15 dias hoje. E eu mostrei para vocês que no capítulo 3, Paulo ele vai fazer uma indagação a esses irmãos. Paulo vai dizer, quem foi que enfeitiçou vocês? E vai chamar os Gálatas de insensatos. Gálatas insensatos. Quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que colocou besteira na mente de vocês? Quem foi que deturpou a mensagem que eu preguei para vocês? E Paulo vai ser bem duro no tratamento para com os Gálatas, porque eles estavam de fato questionando, e estava dizendo, se nós não obedecermos, ou se nós não cumprirmos a lei, nós não seremos salvos. E isso é um ponto muito negativo, por quê? Mas pastor, ele não poderia ser salvo mediante a observação desses rudimentos ou dessas observações? Não. A partir do momento que eu ou você não entender que o sacrifício de Cristo é suficiente, se nós não compreendermos desta forma, o sacrifício de Cristo não terá utilidade para a minha vida e para a tua vida. É de suma importância que, de fato, quem se aproxima de Cristo acredite 100% no seu sacrifício na cruz. A partir do momento que uma religião, que uma seita, que uma igreja, ela colocar a fé em Cristo mais alguma coisa, a tua salvação na realidade ela não estará completa ou não estará concreta, porque o sacrifício de Cristo que de fato nos garante a salvação já não seria o suficiente ou genuíno. Vocês estão comigo, estão me acompanhando? Amém? Por isso é que o apóstolo Paulo teve essa preocupação em gastar essa carta, escrever mais de 5 capítulos, 6 capítulos aqui, tratando na realidade esse problema central. Então, nesse capítulo 3, Paulo vai literalmente desfazer todas as argumentações que os judeus tinham pregado. Que tem que observar a lei, que tem que observar, que teria que se circuncidar, que teria que ali guardar o sábado, que teria que observar as festas culturais que existiam entre eles. Então, Paulo ele chega nesse capítulo 3 e ele desfaz, ele desconstrói. Ele literalmente vai dizer, a lei literalmente foi um cocô, literalmente falando. Ele vai dizer, não serviu de nada, é um empecilho, mas nos fez errar do que de fato acertar. Então Paulo ele vai ser muito taxativo, vai ser duro com relação à desconstrução daquilo que na realidade esses judeus eles estavam ensinando. Porém, na conclusão desse capítulo, Paulo agora vai deixar a lei de lado e ele vai apresentar para essa igreja os benefícios da fé.
Ele desconstrói a questão do que os judeus estavam construindo, pregando, e na conclusão do capítulo 3, agora ele vai trazer os benefícios que a fé de fato proporcionou. E é justamente isso que eu quero observar com vocês, a partir dos versículos 23 em diante, quais são os benefícios que de fato a fé gerou, não só para essa comunidade dos Gálatas, mas para todos os cristãos que de fato entenderam a questão da graça de Cristo Jesus. Então, a fé, na verdade, ela trouxe a justificação mediante a fé. Então, os benefícios da fé, o primeiro deles é justificação mediante a fé. No capítulo 3, versículo 24, ele vai dizer, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos, o quê? O quê? Justificados. Não é mediante os sacrifícios da lei, não é mediante a circuncisão, não é mediante as festas ou a guarda do sábado. Paulo vai dizer que nós fomos justificados mediante a fé. A fé em Cristo é que de fato garante a justificação para o cristianismo ou para os cristãos. E isso não é uma teologia isolada. Se você ler Romanos, Paulo vai tratar praticamente, vai gastar muito tempo mostrando aos irmãos em Roma que o homem ele é justificado em Cristo, não é pelos os sacrifícios que ele faz, não é pela sua motivação, não é pelo seu trabalho, mas é sim mediante a fé em Cristo Jesus. Qual é o ponto interessante dessa questão da justificação mediante a fé? Esse era um problema que Paulo estava tratando na igreja primitiva. Porém, no século 21 hoje, existem muitas pessoas que precisam entender que o cristão ele é justificado diante de Deus, não é mediante as suas obras, mas é mediante a fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque ainda existe uma teologia pagã ou um pensamento pagão, onde infelizmente as pessoas começam a fazer boas obras na tentativa de serem justificados. Há muitas religiões, há muitas pessoas, há muitas comunidades onde de fato eles fazem as boas obras na tentativa de serem justificados mediante as suas boas obras. É bem comum você se deparar com algumas pessoas e você questioná-las. Por que você de fato vai ser salvo? Ou porque de fato você acredita que vai habitar nos céus com Deus? E muitas pessoas não iriam dizer que é por meio da fé. Mas muitos vão dizer, não, eu sou salvo porque eu sou uma boa pessoa. Porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu nunca traí minha esposa, porque eu nunca traí meu esposo, porque eu, todo Natal, eu recolho alimentos e eu levo para as comunidades carentes, porque eu sou um cara que me preocupo com o outro. A grande realidade é que muitas pessoas justificam-se ser salvo ou estar em Cristo por esses méritos próprios, por essas questões que são particulares muitas vezes de cada um. Então, existe esse erro no século 21, qual vivemos. As pessoas acham que as boas obras, de fato, elas nos garantem um lugarzinho no céu. É bem comum quando alguém morre, e às vezes no próprio velório, a gente ouvir algumas pessoas dizer, não, fulano era um homem tão bom, com certeza ele está com Deus. Como se porventura a nossa bondade, a qual nós classificamos como boa, porque o profeta Isaías, ele vai dizer que as nossas melhores obras, as melhores, são comparadas a um absorvente utilizado por uma mulher, a trapos imundos. Ou seja, não existe nada de bom que a gente possa fazer. Então o homem ele não é justificado diante de Deus mediante as suas obras. Pastor, então nesse caso, o senhor está nos dizendo que nós não devemos praticar as boas obras? Não estou dizendo isso. Pelo contrário, se eu confesso ser de Cristo, se eu confesso estar em Cristo, os frutos que vão ser produzidos, são bons frutos. São a preocupação com o próximo, são de fato eu atentar para a necessidade do outro. E isso é princípios do cristianismo. Porém, eu tenho que entender que isso resulta, isso flui, isso sai de alguém que conheceu Cristo. Mas o homem não é justificado por conta dessas questões. O homem não é justificado por conta da obra que ele faz, da caridade que ele faz. Nós iniciamos agora um trabalho social, onde nós estamos levando bem-estar para pessoas, nós levamos alimentação para uma comunidade, nós levamos cursos para aquela comunidade. Mas pastor, estão fazendo isso para garantir o lugar no céu? Não. Eu entendo que nós estamos fazendo isso porque isso é o reflexo de alguém que está em Cristo.
Alguém que está em Cristo, ele tem que de fato reproduzir isso, ou produzir esses frutos. É algo natural, mas não é por meio dessas obras que nós seremos justificados. Eu gostaria que você colocasse, por gentileza, não está aí, mas que você colocasse Efésios capítulo 2, eu queria ler com vocês, para nós entendermos que nós não somos justificados mediante as nossas boas ações. As nossas boas ações fazem parte e devem fazer parte da vida de uma igreja, da vida de uma comunidade cristã, porém, não é por conta dessas boas obras que de fato nós seremos justificados. Capítulo 2, eu acho que é do versículo 1 mesmo. Ele vai dizer, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumava viver quando seguia a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, segundo os desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio de fé. E isto não vem de vocês, é dom de quem? Lendo novamente. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por aquilo que nós fazemos, não é pelas nossas boas obras, não é porque fulano todo Natal compra cesta básica, distribui pão na comunidade, leva sopa para o povo. Esses feitos são e devem fazer parte da nossa vivência, da nossa comunidade, porém, esses feitos não irá nos justificar, porque a nossa salvação não é mediante os nossos atos, não são na realidade feitos por nós, é literalmente por meio da fé e um dom gratuito da parte de Deus. O outro versículo, por favor. Não por obras, para que ninguém se vanglorie. Porque já pensou como fosse no céu? Já pensou como seria o camarada lá, ele traiu a esposa, ele era desonesto, ele fazia tudo que era errado, mas ele tinha dinheiro, então ele ajudava as comunidades carentes, ele fazia boa obra. Aí esse cara morre, né? E parece lá o alto compadecido, ele aparece diante de Jesus lá, e é perguntado a ele por que você de fato deve estar aqui. Ele vai dizer, não, porque eu era um bom homem. Eu pequei porque a carne é fraca, mas eu dava cesta básica, todo Natal eu levava comida para as crianças carentes, eu ajudava os mais necessitados. Então alguém iria dizer, não, esse cara realmente ele fez muita coisa boa, então ele é merecedor. Então não seria um ato ou um dom gratuito dado por Deus, seria algo que o próprio ser humano conquistou. Por isso é que de fato a salvação ela não é dada por mérito humanos, não é pelo que nós fazemos. Porque, como eu disse e repito, as nossas melhores obras são comparadas a trapos de imundícias. Não há nada de bom. A grande realidade é que Deus olhou para a raça humana e disse, esse povo é perverso, é ruim. As nossas melhores intenções são perversas. A gente faz o bem procurando nossa própria honra. A gente leva muitas vezes a cesta básica para o outro, não porque o outro está com fome, mas porque a gente quer tirar uma foto com a pessoa, porque a gente quer postar na rede social dizendo que é o cara que faz a caridade, que é o homem que ajuda os mais necessitados. Infelizmente as nossas ações, elas são más. Eu lembro que nós recebemos uma doação que nossa irmã noiva de Elton, Natiele, né, ela conseguiu um certo período, uns cobertores, uns lençóis bem grossos, como é que chama aquilo? Edredom, né? Tipo um edredom, né? E a gente passou um período, a gente foi distribuir esses edredões. E à noite a gente saiu procurando, as pessoas estavam deitadas nas calçadas. E cara, não se engane, isso aconteceu comigo. E de repente eu peguei uma manta daquela e fui levar para um rapaz lá.
E quando eu ia e cobri lá o cara que estava deitado, e quando eu ia voltando, na hora o meu ego perguntou: será que alguém viu você fazendo isso? E eu voltei para o carro e disse: cara, como nós somos vaidosos. Porque no fundo, o nosso ego procura isso. Será que alguém viu eu cobrindo o cara ali? Será que alguém vai dizer: ó, pastor da igreja Galpão, cara, aqueles caras são crentes demais. Cara, às vezes a gente faz as coisas certas com as motivações erradas. Isso é natural de todos nós. Às vezes você traz uma mensagem aqui, a gente desce e fica doido para alguém bater no nosso ombro e dizer: cara, como tu prega muito, cara, como tu toca muito, cara, tu é o cara. Nós, infelizmente, somos tendenciosos a procurarmos coisas que de fato nos traz justificação, que nos faz nos sentir o cara. Porém, nós temos que entender que a salvação e a nossa justificação, e pode voltar para o slide, a nossa justificação não é mediante nada que a gente venha fazer. A grande realidade é que se eu estivesse aqui por conta das minhas obras, dos meus atos bons, cara, eu não estaria aqui. Você não estaria aí. Nós não estaríamos aqui. Porque nós somos todos miseráveis pecadores. A grande realidade é que Deus olhou para o homem e não encontrou nada de bom. Ele disse que todos pecaram. E todos estavam destituídos. A palavra destituído é afastados de Deus. Então Deus olhou para o céu, Deus lá do seu trono, olhou para uma raça humana miserável, pecadora, e disse: meu filho, ó, tu és Deus, assuma a forma de homem, vai lá morrer numa cruz, porque senão está todo mundo lascado. Vai todo mundo para o inferno, porque não tem ninguém lá que de fato pague o preço para que aquela raça seja salva. Então a grande realidade é que Jesus, ele se fez, o Deus que se fez homem, foi crucificado numa cruz para que de fato nós tivéssemos a condição de dizer: cara, eu sou salvo, mas não sou salvo mediante os meus méritos, mas mediante de fato o sacrifício de Cristo. Então nós somos justificados, e é isso que Paulo quer trazer. Porque os judeus pregavam o seguinte: ó, vocês têm que entender, isso era a pregação dos judeus, vocês têm que entender que vocês precisam fazer a parte de vocês, né? Você precisa pagar o preço. Quem já ouviu essa expressão, pagar o preço? Essa expressão é totalmente errada, viu? Você não precisa pagar preço por nada. Jesus já pagou o preço para que de fato você seja salvo em Jesus. Agora eu entendo que nós temos que viver uma vida em santificação, mas pagar preço não, né? Uma certa vez o pastor de René Kivitz, né? René Kivitz, é algo desse tipo aí. Ele dizendo que ele pregou numa igreja, e quando ele terminou de pregar, aí uma irmã chegou perto dele e disse: pastor, hoje eu entendo porque o seu pai morreu, para que você se tornasse esse homem pregador que você é. E ele disse que não entendeu muito, e disse: irmã, olha, a única pessoa que precisou morrer para eu me tornar quem eu sou foi Cristo. Então assim, não precisava mais ninguém morrer. Porque às vezes a gente fica procurando coisas, né? Não, fulano sofreu para que fulano... Não, cara, o sacrifício de Cristo foi o suficiente para que nós de fato nos tornássemos quem de fato somos. Então a nossa justificação, ela vem mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Vocês lembram do ladrão que estava na cruz? Que fez um monte de coisa errada, aí foi pregado do lado de Jesus. Aí um dos ladrões olhou para Jesus e disse: olha, quando tu chegares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aí eu lhe pergunto: qual foi a obra que aquele homem fez? Não fez obra nenhuma, pelo contrário. As obras dele, se as nossas são má, imagina aquele cara. O cara de fato era um malfeitor, um ladrão de carteirinha. Mas bastou apenas uma atitude dele. Qual foi? Qual foi? A fé. Ele olhou para Jesus e disse: tu és o meu Salvador, eu acredito em ti. Quando tu chegares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então a fé é essencial. É bem verdade, isso aí já seria outro assunto, que eu como cristão tenho que desenvolver uma vida de santificação em Cristo. Mas a minha salvação não é mediante a minha santificação. A minha salvação é mediante a minha fé em Jesus. A fé é o elemento essencial para que de fato alguém diga: em Cristo eu estou salvo em Cristo Jesus. Segundo benefício da fé. Através da fé nos tornamos filhos de Deus. Como assim, pastor? Então, através da fé nós somos justificados, e através da fé nós nos tornamos filhos de Deus. Então quer dizer que antes nós não éramos filhos de Deus? Não, nós não éramos. Infelizmente não éramos. Existe, infelizmente, um entendimento muito errado
no mundo no qual vivemos, onde que todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu essa expressão aqui? Todo mundo é filho de Deus. Cara, todo mundo não é filho de Deus. Todos são criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. E quando é que o homem se torna filho de Deus? É quando esse homem ele olha para Cristo. Por isso é que Paulo vai dizer que nós somos filhos por meio de adoção. Filhos adotivos por meio de Cristo. Por isso é que ele escrevendo, ele vai dizer: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então a grande realidade é que através da fé nós nos tornamos filhos de Deus, mas nós não éramos filhos de Deus. Volta por gentileza o capítulo 2 de Efésios, para eu trazer a memória de quem nós éramos filhos. Quem era de fato o nosso pai, qual era a nossa natureza. Capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos em quê? Em suas transgressões e pecados, nos quais costumava viver, quando seguia a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, o que, irmãos? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, como os outros, e éramos por natureza merecedores da ira. Algumas versões vai dizer, e éramos por natureza filhos da ira. Então a grande realidade é que, pode voltar para o slide, a grande realidade é que todos nós, infelizmente, uma hora estávamos distantes de Deus, não como filhos, como criaturas. E Paulo vai dizer, ou Jesus vai dizer que alguns nem filho de Deus é, filho de Satanás mesmo. Então assim, todo ser humano, a realidade é que é criado por Deus. Mas o homem só se torna filho de Deus a partir do momento que esse homem, ele de fato olha para Cristo e através da fé o tem como seu Senhor e Salvador. Bota o outro slide, que é o outro versículo. Veja aí João capítulo 1 e versículo 11. Ele vai dizer: veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a grande realidade é essa. Nós nos tornamos filhos de Deus, não é porque, mas eu sou criatura, todos são filhos de Deus, não é. A grande verdade é que o homem se torna filho de Deus a partir do momento que este homem, ele olha para Cristo, ele faz de Cristo o Senhor da sua história, o Senhor da sua vida. Então, essa história que todos são filhos de Deus, a grande realidade, e que isso é mito, não é verdade, e muitas pessoas estão indo nesse mesmo pensamento, achando que de fato Deus de fato é o Pai de todos, né? Então Paulo vai mostrar que não. Então a fé, através da fé nós nos tornamos de fato filhos de Deus. Terceiro, pela fé fomos unificados em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Qual é o pensamento que Paulo está ensinando? O judeu, ele considerava-se a nação exclusivista, o povo eleito. Então, por isso é que os judeus, eles não aceitavam que os gentios fossem salvos. Se um gentio dissesse, quem é gentio, pastor? Eu e você. Qualquer nação que não era hebreia, que não era judia, de fato era considerado os gentios. Então os romanos, os gregos, os asiáticos, todos eles eram gentios. Então eles consideravam o seguinte: Deus é propriedade nossa, a salvação é propriedade nossa, não é de vocês. Por isso é que quando, no capítulo 10 de Atos, Pedro tem uma revelação, e nessa revelação, na realidade, o Senhor, ele apresenta um lençol cheio de coisas as quais um judeu não deveria comer. Carne de porco e outras carnes mais.
E aparece aquela revelação e Pedro, e o anjo diz, olha, mata e come. E ele vai dizer, não, Senhor, em hipótese alguma eu iria comer desses alimentos. Aí o Senhor vai dizer, olha, não considere imundo aquilo que eu já santifiquei. Qual era a mensagem? O Senhor queria que Pedro ele fosse pregar para um judeu por nome de Cornélio. Para um judeu não, para um gentil por nome de Cornélio. Mas Cornélio não era judeu. E Pedro recebeu a revelação para pregar para aquele judeu, para aquele gentil. E quando ele recebe a revelação, ele diz, não, não vou. Eu vou pregar para alguém que de fato não é judeu. E é quando o anjo aparece e diz, vá, porque eu tenho ouvido as orações dele. Ele é para mim alguém escolhido. Então existia essa grande resistência entre o povo hebreu. Eles achavam que a salvação é propriedade deles. A mesma coisa estava acontecendo aqui. Esses judeus, eles consideravam o povo eleito de Deus. Eles consideravam, não, nós somos descendentes de Abraão. Por quê? Porque Deus fez uma promessa a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão que faria dele uma grande nação. E que essa nação de fato se tornava o povo escolhido. Então, por eles serem descendentes de carne, de sangue de Abraão, ele dizia, a promessa é nossa. Nós é que somos os detentores da promessa. Nós é que iremos de fato habitar no céu. Não é vocês do Brasil, não é vocês asiáticos, a promessa é nossa. Então quando Paulo está escrevendo, Paulo está dizendo, ó, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo. Na realidade, Paulo está dizendo, olha, Cristo ele derrubou a parede que separava. Cristo na realidade ele veio à procura de todos quantos têm a fé nele. Não importa a sua nacionalidade, não importa a sua cultura, não importa a sua raça, não importa a sua cor, não importa se você é rico ou pobre, branco ou preto, Cristo veio buscar a todos e a salvação foi dada, liberada a todos. Porém, na mentalidade de um judeu, isso era muito complicado. Na mentalidade do judeu, ele tinha muita dificuldade de dizer não, de forma alguma. Deus é Deus de Abraão, que era judeu, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Davi, mas não Deus dos gentios. Então, Paulo aqui está mostrando que, de fato, Cristo, ele aboliu essa separação. Ele derrubou essa parede. Cara, e eu acho esse verso fantástico, sabe por quê? Porque Paulo, ele traz aí uma mentalidade de um cristianismo que não é racista. Ele traz aí uma mentalidade de um cristianismo que não é machista, que não é racista, que não é feminista, de um cristianismo que não se isola dentro da sua caixinha, dizendo, não, só minha igreja salva a outra, não é. A grande realidade é que Paulo ele mostra aí a multigraça do cristianismo e que esse cristianismo de fato ele é aberto a todas as raças. Então, branco, preto, pobre, rico, a grande realidade é que o cristianismo, a mensagem de Cristo, ela já ia na contramão do que era pregado naquela época. Primeiro século, você vai ler a carta escrita a Filemon, aonde Paulo vai escrever a carta com o objetivo de dizer, Filemon, receba o nosso irmão Onésimo. Quem era Onésimo? Quem sabe? Quem é que sabe? Onésimo, ele era um escravo convertido. Porém, Onésimo, ele era, antes de se converter, ele era um escravo de Filemon. Porém, ele se converteu. Na prisão com Paulo, ele se converteu. E Paulo escreve a carta dizendo, olha, Filemon, recebe o nosso irmão Onésimo. Não com indiferença. Receba como você estivesse recebendo a mim mesmo. Porque ele não é mais um escravo, ele agora é, de fato, um igual a nós. Então esse texto mostra que a grande realidade é que nós nos tornamos uma grande família. Quantos estiveram no retiro aqui? Levanta a mão, por gentileza. Teve uma mensagem lá, que para mim foi a mensagem mais interessante e mais impactante, mas talvez nem todos observaram isso. Aonde de fato Leonardo ele pregou em capítulo 2, versículo 9 e versículo 10 de Efésios, ele mostrando sobre a família de Cristo. A família de Cristo. E ele começou a mostrar algo interessante. Ele disse, olha, talvez você tenha problema de paternidade. Talvez você seja alguém que cresceu e não tem irmãos. E você viva reclamando disso, cara, eu não tinha um pai, eu não tive uma mãe. Aí ele começou a mostrar que Deus nos deu. Não de uma forma carnal, mas espiritual. Deus nos deu irmãos. Deus nos deu pais.
pessoas que se preocupam com a gente. Ele começou a mostrar que a igreja é a família que Deus constituiu para nós. Cara, e eu comecei a pensar, disse, cara, que coisa interessante. E isso de fato foi até depois de debate de algumas reuniões nossas. Cara, que coisa interessante. Porque muitas vezes nós nos sentimos como órfãos. Eu não tenho irmãos. Olha para o teu lado aí, um monte de irmãos que Deus te deu. E sabe o que é interessante? Esses irmãos que estão aqui hoje, nós temos mais contato um com o outro do que de fato com os nossos próprios irmãos de sangue. Para quem não sabe, eu tenho 15 irmãos. Eu vejo sempre Batista, que mora perto da minha casa, mas eu tenho irmãos que eu não vejo, e mora aqui em Santa Cruz. E vocês eu vejo toda semana. Toda semana a gente se vê, a gente se ajuda, a gente conversa. Pastor, eu estou precisando daquilo, vamos conversar. Se alguém está triste, vamos à procura do outro. A grande realidade é que isso aqui é uma grande família. A igreja é uma grande família. Eu estava conversando com nossa irmã Helena, e ela dizendo, pastor, eu estou viciada no galpão. Porque toda hora que ele está na igreja, né? Cara, porque de fato isso é bom. Conversando com nossa irmã Joelma acerca de por que vocês resolveram ficar aqui. Cara, as pessoas, o tratar, o outro, o se preocupar. Nós temos ali Raíssa e Alex, Elton, que eles moram lá em Poção, né? Uma vilinha, como é que chama aquela vila lá? As Caixas da Caixa, né? Eles pensam que é de Santa Cruz, né? Mas é de Poção, né? Mas os caras saem lá do outro lado para vir para o culto aqui. Nós temos pessoas que moram lá em Flórida, né, na Flórida, e vêm cultuar aqui. Por quê? Porque de cara não é simplesmente um ambiente, mas é as pessoas as quais estão inseridas nesse local. É o fato de estar junto, é você ver o outro. Cara, e dói muito quando de repente alguém que está entre nós não está mais. Cadê fulano? Parou de vir, não está vindo mais. Cara, a gente fica preocupado com isso. Mas o que Paulo quer mostrar é que de fato Cristo, ele quebrou a parede da separação, e nós nos tornamos uma grande família, espalhada pelo mundo inteiro. Você sai daqui, vai para o Japão, chega lá, tem um crente, e aí meu irmão, tudo na paz, você fala com o cara como se conhecesse o cara, você vai na igreja do outro lá em São Paulo, cara, você é crente, que coisa boa, conversa, cara, porque de fato Cristo, ele criou isso entre nós. Ele disse, olha, eu vou dar uma família a vocês. Não é uma família de carne, de sangue, mas é uma família espiritual. Cara, e isso tem muita valia diante de Deus. Então, de fato, pela fé fomos unificados em Cristo. Não é mediante o que eu fiz, é mediante a fé em Jesus. A partir do momento que eu creio em Jesus, eu ganho uma família. E esse princípio de nos tornarmos família tem que ser mais forte, mais cultivado entre nós. Quando alguém entra aqui nessa igreja e de fato ela chega aqui na frente e ela levanta a mão, e a gente faz, cara, que hoje quem quer se entregar a Jesus, a pessoa vem aqui na frente e levanta a mão, aquela pessoa, ela está a partir daquele momento dizendo, cara, eu quero fazer parte da família de vocês. E entendendo esse pensamento, nós temos que abraçar o outro, nós temos que estar junto do outro. Existem algumas pessoas que têm maior facilidade de comunicar-se, de se entrosar, mas tem outras pessoas que não. Tem pessoas que é difícil de você introduzir ela, de você relacionar-se com ela. Porém, nós que estamos aqui, nós temos que entender, cara, é nosso irmão, e nós iremos abraçar, vamos estar junto ali, vamos celebrar, porque o cara agora faz parte da nossa existência. E é interessante que quando essa pessoa vem para cá, automaticamente ele perde contato com pessoas lá fora. Eu estava falando com o nosso irmão aqui, do bonezinho aí, que eu esqueci o nome dele agora. Cari Holando, né? Cari, mais conhecido como Cari, né? Carinhosamente Cari, né? E a gente conversando ali, eu acho no café da manhã domingo, e ele falando, cara, a partir do momento que eu me converti a Jesus, alguns amigos que eram bem próximos afastaram, porque infelizmente é natural. Por que é natural, pastor? Porque há uma mudança de filosofia de vida, há uma mudança de comportamento, há uma mudança de pensamento, de locais. Então você se afasta de algumas pessoas, mas em contrapartida, outras são acrescentadas dentro do teu elo social. Outras se chega para te fazer pensar, para te levar mais para próximo de Deus, e isso é uma construção. Por isso é que nós temos que entender, a pessoa que chega aqui, ela corta laços com pessoas lá fora. Então há uma grande necessidade de nós como igreja, abraçar o outro, estar junto com o outro. O irmão se converteu, o cara vem cá, vamos sair para jantar, chama o irmão para ir jantar, para comer a pizza contigo, porque senão a gente pode correr o risco de cometer o erro que a igreja em Corinto cometeu. A igreja de Corinto era dividida em grupos. Existia o grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo,
o grupo de outro personagem lá. Então assim, cada um tinha o seu grupinho. E os que chegavam ficavam boiando, ficavam de fora. Então isso é um problema que acontece muitas vezes nas igrejas atuais. E nós temos que de fato entendermos, cara, não há grupo entre nós. Nós somos um único corpo. Cristo, ele mostrou que a igreja não é um corpo dividido, é um único corpo. Por isso é que Paulo, escrevendo em Coríntios capítulo 12, ele vai dizer que a igreja é um corpo. Onde tem braço, tem voz, tem ouvido, tem perna. E não é uma igreja, um corpo deficiente. É um corpo que é eficiente. Que fala, que corre, que ouve, que se preocupa, que abraça, que transmite emoção para o outro. Então, em Cristo nós nos tornamos unificados. Nos tornamos um em Cristo Jesus. E quando eu falo um em Cristo Jesus, é com todas as demais denominações. Os irmãos da Assembleia de Deus, é nossos irmãos também. Os irmãos batistas, é nossos irmãos também. Os irmãos da igreja adventista do sétimo dia, é nossos irmãos também. Os irmãos da igreja Jesus foi ali e volta já, é nossos irmãos também, né? Tem tudo que é igreja, né? Tentei pôr mais um, olha, eu falando o nome da igreja, criticando nada. Então assim, cara, felizmente, não é infeliz, felizmente, cara, nós somos um grande corpo, uma grande família que de fato Cristo, ele unificou. Ele disse, olha, a partir de agora, não existe mais judeu, nem asiático, nem branco, não, todos somos um em Cristo Jesus. Cara, e essa questão da unidade, ela tem que ser preservada entre nós. Por muito tempo, e preste atenção nisso que eu vou falar agora, por muito tempo, no culto de ceia, e eu vou trazer depois uma exposição bíblica acerca do capítulo 11 de 1 Coríntios, porque por muito tempo ninguém sabia identificar qual era o pecado que Paulo vai dizer, examine-se o homem a si mesmo, em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer e beber, porque alguns comem e bebem para a sua própria destruição. E muitas pessoas, rapaz, culto de ceia, culto de ceia, sei lá. Eu dei um grito na esposa hoje, ou a esposa me gritou, eu não vou cear hoje não. E por muito tempo a gente ficava acerca de, e aí, posso cear, não posso cear? E aí, eu pequei, não pequei? Eu pequei, mas pedi perdão, será que eu posso cear? E por muito tempo foi discutido, e foi gerado muito medo acerca de que pecado seria esse. E sabe qual é o pecado que Paulo vai dizer? Examine-se o homem a si mesmo. Bota por gentileza capítulo 11, 1 Coríntios. Está dentro dessa questão da unificação aí. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Isso é o texto referente à ceia do Senhor. Ele vai dizer, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isso sempre que o beber em memória de mim. Porque sempre que comerdes deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o quê? O corpo. Contra o quê? O corpo e o sangue do Senhor. Vamos lá. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, alguns dizem que morreram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, leia todos juntos aí, por favor. Espere uns pelos outros, apenas isso. Por que Paulo vai dizer aquilo? Quando vocês se reunirem para comer, espere uns pelos outros. Por quê?
Porque o problema, o pecado que Paulo vai falar ali, que quem comer indignamente será réu do corpo do Senhor, o pecado que aquela igreja estava cometendo era a falta de comunhão que não existia entre eles. Naquele culto de ceia ali, era diferente do culto de hoje. O que é que acontecia? No culto de ceia, os irmãos traziam a alimentação para a ceia. Então a igreja tinha senhores e escravos. Então os senhores conseguiam chegar no culto cedo, preparava seu banquete, aí os escravos chegavam por último. Quando os escravos chegavam no culto, o culto estava quase acabando, não tinha mais nada para comer. Eles, por serem escravos, não tinham como trazer. Então Paulo vai dizer que a ceia deles não é a ceia do Senhor. Paulo vai dizer que enquanto alguns comem demais, outros estão passando fome. Por isso que ele vai dizer, se alguém tem fome, coma em casa. Ou seja, irmãos, vocês não entenderam que aqui não é lugar de cada um comer para si, mas de repartir entre si. Aqui é um lugar de comunhão e não de divisão. De pegar o que eu tenho, tu não tem não, irmão? Então vamos repartir aqui, é meu e teu. O pecado daquela igreja era a falta de comunhão. Era o fato deles estarem com problema entre eles. Eu sou do grupinho de fulano, ele é do grupinho dele, então não tenho contato com ele nem fala comigo, nem fala com você. Então, infelizmente, esse pecado é o pecado que Paulo vai dizer, que se eles participassem indignamente, eles estariam pecando contra o corpo. O corpo é a igreja de Cristo. E o sangue é o sacrifício da cruz do Calvário. Então, o problema ali era a falta de unidade que existia. Porém, volto para o slide, por gentileza. É isso que Paulo está dizendo, que nós fomos unificados, não é 10 igrejas, é uma igreja em Cristo Jesus. É bem verdade que existem as nossas indiferenças, no sentido de muitas vezes alguém olhar para a gente, como é que uma igreja tem um leão na parede? Mas tem, está aí. Ou a gente olhar para outra igreja e de repente não entender por que ele se veste de tal maneira, por que o irmão, 3 horas da tarde vai evangelizar de terno e gravata, é porque ele gosta, e tem dinheiro para comprar um terno, que é caro, Então existem essas indiferenças que há entre nós, mas a grande realidade é que aquilo que nos une é muito maior. O que é que nos une? O que é que nos une? Cristo, a fé em Cristo. O que é que nos separa? Alguém olhar para o leão e dizer, mas um leão, uma parede com telão, uma igreja, ou a gente olhar e dizer, mas o cara evangelizando 3 horas da tarde com paletó e gravata. O que nos separa é esses besterol. Mas o que nos une é muito maior. O que nos une é a fé em Cristo. É crermos que Jesus morreu por nós, ressuscitou e de fato está reinando sobre sua igreja. Então aquilo que nos une é muito maior. Por isso é que Paulo vai dizer que todos nós de fato fomos unidos em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 15 vai dizer, na sua carne desfez a inimizade, porque é aquilo que eu falei, existia essa briga entre a salvação é nossa e não é de vocês. Então, nós temos Deus, vocês não têm. Nós somos mais santos do que vocês. Então, existia essa inimizade. Aí ele vai dizer, na sua carne, que carne é essa? No sacrifício da cruz. No sacrifício da cruz, na sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela a inimizade. Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então Paulo está escrevendo aí aos irmãos em Efésios, dizendo, irmãos, olha, Cristo na cruz, ele desfez a inimizade que existia. A parede da separação, ela deixou de existir, e nós agora somos um único povo, concidadãos dos céus, santos, fazemos parte da... Eu acho que está descarregando essa pilha, tá? Iago, está sentindo aí que mudou? Acho que eu vou trocar o microfone aqui. Prepara. Deixa eu pegar aqui. Oi.
Então, pela fé, nós fomos unificados em Cristo, tá bom? Nos tornamos uma única família através do sacrifício de Cristo. Vamos lá? E, em último lugar, pela fé, nos tornamos herdeiros com Cristo. Gálatas 3, 29. E sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, recapitulando e unindo os dois pensamentos, Cristo, ele unificou a igreja, e a partir desse momento, essa igreja tornou-se herdeira com Cristo, ou co-herdeira com Cristo. Que herdeiros de quê, pastor? Da promessa que Deus fez a Abraão, dizendo que faria dele uma grande nação, e que ele se tornaria de fato uma nação que herdaria toda essa terra. Então nós somos esse povo, nós somos a descendência de Abraão. Você pode dizer, mas pastor, mas nós somos brasileiros, o que é que Abraão tem a ver conosco? A grande realidade é que a promessa, ela não era literal no sentido carnal, física, ela era espiritual. Por isso é que os judeus não entendiam isso. E olha o que Jesus vai dizer a eles. Bota por gentileza o outro versículo aí, por gentileza. Os judeus entendiam o seguinte: a promessa é nossa, porque nós somos os filhos de Abraão. Veja o que Jesus vai dizer. João capítulo 8, 37. Bem sei que sois descendentes de quem? Isso é Jesus dizendo aos próprios israelitas. Bem sei que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai. E vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosse filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que Deus tem ouvido. Abraão não fez isto, Abraão fez isto. Próximo. Verso 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disse-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias. Pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem. Porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. O que é que Jesus está desfazendo na mentalidade dos judeus aí? Jesus está dizendo: olha, vocês de fato são descendentes de Abraão, mas o pai de vocês na verdade não é Deus. O pai de vocês é literalmente Satanás, porque as obras de vocês de fato são ruins. Então a promessa na realidade que Jesus vai falar ali, que Paulo escrevendo, volta para o slide por gentileza, volta lá para o slide. Quando Paulo vai dizer que nós nos tornamos co-herdeiros, é porque de fato a promessa, ela não é carnal, mas ela é espiritual. Todo homem, toda mulher que de fato crer em Cristo, de fato ele torna-se um filho de Abraão. Por isso é que mesmo hoje, no século 21, sendo de uma nação brasileira, nós podemos afirmar que nosso pai de fato é Abraão, porque o que habita em nós, a nossa fé, é que de fato nos conecta de fato a Abraão. A Bíblia vai dizer que Abraão ele foi justificado mediante a fé mesmo no Deus dos seus antepassados. O mesmo acontece hoje. O que nos liga, o que nos une de fato, é de fato a fé em Cristo Jesus. Então a fé, os benefícios da fé, o último deles é que nós nos tornamos de fato co-herdeiros, cidadãos dos céus. Então a promessa de fato é nossa. Então você pode sim dizer: cara, eu faço parte da promessa que Deus fez a Abraão lá no povo hebreu, quando ele vivia lá entre os seus parentes, e Deus disse: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Então nós hoje somos cumprimentos na realidade da promessa que foi feita a Abraão. Nós fazemos parte do povo da herança que vai morar no céu.
não é carnal, porque nem todo judeu de fato é cristão. Nem todo judeu de fato que carrega no seu sangue, o sangue de um judeu, de fato é salvo. Mas todo aquele que crer em Jesus, essa fé, de fato, ela é suficiente para que nós tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus. Então, encerrando o capítulo 3, essa era a mensagem que Paulo queria ensinar aos Gálatas. Que o homem não é salvo por meio das obras, mas por meio da fé em Cristo Jesus. Então, o que nós temos que entender é que a nossa fé tem que estar viva, acesa, constantemente em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador, literalmente, da nossa fé. Amém?